Não se pode esperar que nasça abacate de laranjeira. As falas do ministro da Educação, Milton Ribeiro, têm algum outro propósito além de rejeitar pobres e minorias sociais? É tanta barbaridade que fica até difícil de acreditar que uma pessoa humana carrega tamanho ranço dentro de si. E por mais que as teses sobre os porquês desse comportamento variem, o mais provável é que as falas do representante do governo Bolsonaro sejam exatamente o que ele pensa e pretende colocar em prática. Milton Ribeiro nunca apareceu nas capas de jornais ou na TV por ter implementado um grande projeto para a educação. Seu nome sempre ganha visibilidade quando, sem meias-verdades, segrega pessoas com deficiência, condena homossexuais, defende que essa gente que dá duro para viver, exista só para trabalhar. Milton Ribeiro, enquanto ministro, trai o povo, enquanto pastor, trai o Cristo. O projeto que serve o ministro da Educação, desde o primeiro minuto como representante do Estado, é aquele que coloca cada um em seu devido lugar, ou melhor, que mantém a prática cruel de privilegiar ricos e explorar pobres. O compromisso é apenas com aqueles que acumulam grandes fortunas em cima da mão de obra barata, que recriminam a trabalhadora doméstica que faz faculdade, que escondem a bolsa debaixo do braço ao passar ao lado de um negro, que acham que gay é resultado de falta de porrada. Além das falas explícitas contra a sociedade que deveria cuidar, Milton Ribeiro também joga com o cinismo. No seu discurso de posse, em julho do ano passado, o ministro disse: "Nós precisamos resgatar o respeito pelo professor." A frase foi dita após Ribeiro considerar equivocadas as políticas e filosofias educacionais que, segundo ele, desconstruíram a autoridade do professor em sala de aula. Em primeiro lugar, o ministro deixou de falar que este terrível cenário de violência nas escolas diz mais respeito ao contexto social imposto do que uma fantasiosa investida comunista no ambiente escolar. No governo Bolsonaro, ao qual Milton Ribeiro representa e segue fielmente, crianças e adolescentes são gravemente marcadas pelo desespero da fome, pela angústia do desemprego dos pais, pela pobreza que anula qualquer tipo de perspectiva. Além disso, o ministro da Educação, que fala em resgate do respeito aos professores, é o mesmo que afirma que a internet gratuita para professores e alunos torna a situação orçamentária do Ministério da Educação complexa. É o mesmo que pressiona governadores a determinarem o retorno presencial às aulas em plena pandemia, independente da criação de protocolos específicos de segurança sanitária para o setor. É o mesmo que teve a audácia de dizer que hoje ser um professor é ter quase que uma declaração de que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa. Com Milton Ribeiro no MEC, a reestruturação das escolas públicas ficou parada. A educação básica perdeu programas de cooperação com estados e municípios. Os cortes nos orçamentos de universidades e institutos de pesquisas foram ampliados. E mais, o ministro da Educação é uma das vozes mais potentes em defesa da lei da mordaça, Escola Sem Partido, que impede professores de expressarem seus conhecimentos, da militarização das escolas, que coloca policiais como gestores, e da educação domiciliar, que banaliza a figura do professor. Mas aonde o ministro da Educação quer chegar?
Não há mistério, está explícito e é dito pelo próprio Ribeiro quando fala, por exemplo, que as universidades deveriam ser para poucos. Sem o acesso à educação, jovens trabalhadores ficam entregues ao desemprego ou, no máximo, ao subemprego, com salários menores, explorados por aqueles que nunca precisaram de cotas, de bolsa, de incentivo para poder estudar. O povo sem educação se torna um povo sem perspectiva, amuado, sem consciência da sua própria história, que tende a aceitar de cabeça baixa o que o patrão disser. Um povo sem educação é um povo que não pode sequer sonhar. E é com um povo calado, contido, que fica mais fácil consolidar a velha história de que, no Brasil, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Isso acontece sim com a exploração da mão de obra, mas acontece também com a venda das empresas públicas e o fim dos serviços públicos, mais um projeto da equipe Bolsonaro. Para entender, questione-se: se o Estado não vai prestar um serviço para a população, quem vai prestar? Claro, a iniciativa privada, que vai lucrar enquanto o povo pobre ficará, na melhor das hipóteses, ainda mais endividado, ao ter que pagar por serviços básicos para a dignidade humana, como saúde, segurança e educação. As falas de Milton Ribeiro, ministro da Educação, são lamentáveis, abomináveis, escandalosas, vergonhosas, intragáveis, reprováveis, repreensíveis, imorais, detestáveis, indignas. Mas o que esperar de um LGBT-fóbico, capacitista, machista, elitista, entreguista, negacionista e fiel seguidor de Jair Bolsonaro? Não podemos nos enganar, assim como não se pode esperar que nasça abacate de laranjeira.